Aconteceu, virou manchete. Hoje falaremos da Operação Prato, OVNIs no Brasil. O que foi a Operação Prato? Investigação dos fenômenos ufológicos. Naquele 5 de dezembro de 1977, o capitão da aeronáutica, o Irange de Holanda Lima, estava ansioso. Afinal, ele tinha mais uma reunião com o brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, comandante do 1º Comando Aéreo Regional, Comar 1 de Belém. Pela primeira vez desde que começara a investigar a suposta aparição de discos voadores na região do Pará, o capitão Holanda teria o que relatar aos seus superiores. Nas ocasiões anteriores, sempre que alguém lhe perguntava se tinha visto algo estranho, limitava-se a dizer: "Vi luzes, nada mais". Daquela vez, porém, o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado, poucos dias antes, um troço enorme de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Distante 70 metros da embarcação onde estavam, o tal objeto, no formato de uma bola de futebol americano, grande e pontuda, tinha sido fotografado e filmado pelos militares. Não havia mais dúvida. Era um objeto voador não identificado, OVNI. E no interior dele, supostamente, haveria uma criatura extraterrestre. Na hora da reunião, o brigadeiro Protásio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Pelo contrário, depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação. Sua decisão até hoje intriga ufólogos. Infelizmente, todos os militares que participaram da Operação Prato já morreram. O último, aliás, foi o capitão Holanda, lamenta o jornalista e ufólogo Ademar José Guevaer, editor da revista UFO. A aeronáutica afirma que todas as informações relativas à Operação Prato já foram disponibilizadas, mas não acredito nisso, afirma. Em agosto de 1997, Guevaer recebeu um telefonema do capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Na mesma hora, ele e o co-editor da revista, Marco Antônio Petit, viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense. Em casa, o coronel reformado contou detalhes da operação. Voltou a relatar os seus muitos avistamentos e admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Só de fotografias havia mais de 500. Isso sem falar das 16 horas de filmagens, nos formatos Super 8 e Super 16, e de um calhamaço de 2.000 páginas de relatórios. Aquele monstro azul, embora tivesse um brilho muito forte, podia ser olhado diretamente sem que ardessem as vistas, declarou a revista UFO. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida, enforcando-se no quarto de casa com a corda do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda que assegurasse que Holanda não morreu, apenas mudou de identidade e deixou o país. Guevaer rebate essas versões. Não acredito em queima de arquivo ou teoria da conspiração. Ele já havia tentado o suicídio antes, diz. Raios luminosos. Por essas e outras razões, a Operação Prato continua a ser apontada por ufólogos do Brasil inteiro como um dos mais intrigantes casos de avistamento de OVNIs já registrados no país. Os primeiros relatos começaram a surgir em setembro de 1977. Os habitantes de Colares, Mosqueiro e Ananindeua
entre outros povoados de Belém, garante ter sido atacados por raios luminosos vindos do céu. 2 orifícios paralelos, como se agulhas tivessem penetrado a pele das pessoas, descreveu a psiquiatra Uelaide Cecim Carvalho, então diretora da Unidade de Saúde de Colares, vila de pescadores a 96 quilômetros da capital. A equipe do programa Linha Direta Mistério, exibida em 25 de agosto de 2005. Segundo relatos da médica, os pacientes davam entrada no posto de saúde com sintomas de anemia, tontura e febre, e ainda marcas de queimadura de 1º grau pelo corpo. Logo, o fenômeno foi apelidado pelos ribeirinhos de chupa-chupa ou luz vampira. Nunca me esqueci do pânico estampado no rosto das pessoas que diziam ter sofrido ataques por luzes que desciam dos céus e extraíam sangues delas, recorda o jornalista Carlos Mendes, escalado para cobrir o caso pelo jornal O Estado do Pará. Calcula ter entrevistado 80 testemunhas. Tomados pelo pavor, os moradores da região se uniram para afugentar os invasores. Não passava pela cabeça deles que o intruso pudesse ser de outro planeta. A hipótese mais provável era obra do demônio ou castigo divino. À noite, famílias inteiras acendiam fogueiras, batiam latas e soltavam fogos de artifício. Outras, mais religiosas, rezavam o terço. Outras ainda empunhavam paus, pedras e espingardas. Diante do desespero da população, o prefeito pediu socorro às Forças Armadas. Foi quando o coronel Camilo Ferraz de Barros, chefe da 2ª seção do Comarum, convocou o capitão Holanda, então comandante do Pará SAR, um esquadrão de elite da Força Aérea Brasileira, a FAB, que realizava operações de busca e salvamento, para chefiar essa missão. Durante 4 meses, Holanda e seus homens permaneceram no litoral do Pará, munidos de binóculos, câmeras fotográficas e máquinas filmadoras, entre outras engenhocas. De dia, entrevistavam as vítimas dos ataques e as testemunhas dos avistamentos. À noite, se revezavam para monitorar o céu. A Operação Prato foi a maior missão militar para investigar OVNIs de que se tem notícia no mundo, classifica Gevaer. Tiago Luiz Tichetti, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, concorda. O que mais me impressiona é o fato de termos investigado algo tão incrível e, ainda hoje, não sermos capazes de explicar o que aconteceu. A equipe chefiada pelo capitão Holanda contava, entre outros, com o 1º tenente médico Pedro Ernesto Póvoa. No dia 26 de outubro de 1977, o psiquiatra foi a um vilarejo chamado Santo Antônio de Ubintuba, no município de Vigia, ouvir relatos de avistamentos e ataques de luzes insólitas. Na hora de redigir seu relatório, o psiquiatra deu o veredito: histeria coletiva. Depois que os fatos ganharam as manchetes dos jornais, militares da aeronáutica tentaram controlar a imprensa. Diziam que nós, repórteres, estávamos agindo com sensacionalismo e que as notícias publicadas só serviam para causar pânico, afirma o jornalista Carlos Mendes. A certa altura da operação, agentes do antigo Serviço Nacional de Informações, SNI, foram chamados
para ajudar nas investigações. Jorge Bessa era um dos oficiais do SNI deslocados para Belém. Em seu primeiro dia na Ilha do Mosqueiro, a 80 quilômetros da capital, avistou por volta das 8 horas da noite um objeto luminoso. Ele piscou 3 vezes, realizou pequenas manobras e em seguida desapareceu em grande velocidade. Não deixou dúvidas de que obedecia a um comando inteligente, relata Bessa, que narrou suas aventuras no livro Discos Voadores na Amazônia, livro já lançado e de grande sucesso. O fenômeno era visível a todos, bastava olhar para o céu, diz ele. 40 anos depois, ufólogos ainda tentam ter acesso ao material coletado durante a Operação Prato. Onde estão as fotos que o capitão Holanda e sua equipe tiraram? E as filmagens? Que fim levou esse material? Indaga Tiago Luiz Tichetti, da CBU. Por intermédio de sua assessoria de imprensa, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito deste tipo de fenômeno aéreo. Mas nem sempre foi assim. Entre 1969 e 1972, a Aeronáutica chegou a ter um órgão específico para tratar do assunto, até ser extinto pelo governo militar. O Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados apurou mais de 70 casos de avistamentos de discos voadores. Hoje, o acervo sobre OVNIs é um dos mais visitados do Arquivo Nacional. Nos últimos anos, o acesso foi de milhares de acessos. Do total de 753 relatórios disponibilizados, material que abrange um período de 63 anos, 1952 a 2015, apenas 6 dizem respeito à Operação Prato. Vão de 2 de setembro de 1977 a 28 de novembro de 1978 e englobam 15 municípios no interior do Pará. O material disponível para consulta pública é apenas a ponta do iceberg, afirma o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá, o GUG. Segundo Gevaerd, a filha do brigadeiro Protássio, uma pedagoga aposentada, é uma das poucas felizardas que tiveram acesso às filmagens ultra secretas. Entre outros fatos aterradores, ela cita a nave-mãe pairando sobre o rio Amazonas, alega. Outra cena impressionante, aponta Edson, é a que revela um OVNI submergindo nas águas do rio Tapajós em plena luz do dia. A filmagem, segundo o ufólogo, teria sido feita pelo sargento João Flávio Costa, o braço direito do capitão Holanda. A única certeza que tenho é que estamos diante de um dos maiores enigmas da ufologia. E mais, os avistamentos não acabaram, diz Edson, alegando que 40 anos depois, discos voadores continuam aparecendo naquela região. No geral, a comunidade ufológica nacional acredita que os fenômenos investigados pela Operação Prato foram de origem extraterrestre e os queimados e vampirizados vítimas de experiências de seres alienígenas. Essa hipótese está amparada principalmente nas declarações de personagens importantes, como o chefe da Operação Prato e a médica da Unidade de Atendimento de Colares.
Outros militares, participantes da operação, manifestaram opiniões diferentes, além de alguns personagens civis. Um número restrito de ufólogos e pesquisadores da comunidade ufológica defendem alternativas não extraterrestres. O fenômeno chupa-chupa estaria ligado a comportamentos sociais e à psique humanas, e os fenômenos aéreos originados de uma operação aérea estrangeira ou de natureza terrestre ainda não esclarecida. A Ilha dos Caranguejos. A Ilha dos Caranguejos está localizada na Baía de São Marcos, Maranhão, próxima à capital São Luís. É desabitada e sujeita a inundações pelas marés. No dia 25 de abril de 1977, 4 homens se dirigiram à Ilha dos Caranguejos de barco para a coleta de madeira. Após a coleta, por força das marés, precisariam esperar até a meia-noite para que a maré subisse novamente e o barco conseguisse navegar. Por volta das 20 horas foram dormir. Um deles, Apolinário, acordou às 5 horas e logo foi acudir a Aureliano e Firmino, ambos reclamando de dor. Apresentavam queimaduras de 2º grau. O 4º homem, José, deitado na rede, estava morto. Apolinário levou-os para o continente. A polícia maranhense investigou o caso e nunca chegou a uma conclusão. Os 3 sobreviventes nunca lembraram dos acontecimentos daquela madrugada, mesmo após hipnose regressiva pelo Dr. Silvio Lago. A única referência do causador da tragédia foi atribuída a um dos sobreviventes que teria dito a um dos médicos do hospital, no qual foi atendido, que viu um fogo, desmaiando em seguida. O Instituto Médico Legal do Maranhão determinou a morte de José por hipertensão arterial, gerando um acidente vascular cerebral, devido a choque emocional. Os ferimentos de Firmino e Aureliano foram comprovados em corpo de delito. A imprensa maranhense rapidamente noticiou a tragédia. O jornal Pequeno, em 29 de abril de 1977, noticiou misterioso acontecimento na Ilha dos Caranguejos. O Estado do Maranhão, no dia 1º de maio, publicou: sobreviventes do mistério da Ilha dos Caranguejos estão incomunicáveis. O mesmo jornal, em dias posteriores, continuou a dar cobertura ao caso. O jornal O Liberal de Belém, Pará, associou o caso às estranhas luzes voadoras não identificadas sobre municípios do Maranhão. Registrou também que os noticiários de televisão da capital São Luís divulgavam as ocorrências das estranhas luzes em Cajapió. E mais, conta uma história detalhada sobre o que ocorreu no barco, sobre uma luz brilhante que invadiu o porão da embarcação, vinda de um objeto volumoso e pesado, contrastando com os depoimentos conhecidos dos sobreviventes de que nada lembram dos acontecimentos daquela noite. 2 hipóteses surgiram na época para explicar o caso: algum tipo de descarga elétrica de fenômeno atmosférico, como um raio, defendido por médicos e policiais, ou a ação mortal das luzes voadoras, os famosos discos voadores. Há diversos relatos por várias cidades sobre avistamentos de OVNIs. O jornal Estado do Maranhão, no dia 14 de julho de 1977, noticiou encontros com estranhas luzes voadoras relatados pela população da Baixada Maranhense, microrregião com 21 municípios geograficamente próxima à Ilha dos Caranguejos. No município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto que, de tão luminoso, caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Ariquipa, um homem foi queimado por uma tocha vindo de uma grande bola.
Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, sem queimaduras. No município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI, que emitiu sinais luminosos, interpretados como uma tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar num OVNI sobre sua residência, mas a forte luz emitida o impediu. Na capital federal, o Jornal de Brasília, no dia 30 de julho de 1977, trazia informações dando conta da extensa área geográfica onde haviam sido observadas luzes no céu. Habitantes dos municípios de Perimirim, São Bento, Santa Helena, Pinheiro, Guimarães e Bequimão, na Baixada Maranhense, sofriam crises nervosas. O líder do governo na Assembleia Legislativa conta que ele e mais 100 pessoas teriam visto um ponto de luz irradiando focos de luz no porto de Itaúna e que os lavradores temem também ser vítimas da luz que queima e adoece a quem ela atinge. O deputado estadual, porém, alertou não haver registro de queimaduras. A notícia finalizou com uma estimativa grandiosa do coordenador de segurança do estado: 50% da população da Baixada Maranhense já teria visto o estranho objeto. Medo e pavor em Viseu. O município de Viseu, no Pará, localiza-se às margens do rio Gurupi, fronteira natural entre os estados do Pará e Maranhão. A imprensa também registra nesse município o aparecimento de luzes no céu e supostos ataques com raios à população, além da presença de uma entidade capaz de sugar sangue de suas vítimas. O período temporal das notícias no Pará coincide com os das publicadas no Maranhão. Em 10 de julho de 1977, várias histórias foram publicadas sobre a lanterna com luz forte, que rondava os arredores de Viseu, como Curupati, Urumajó e Itaçu. Por exemplo, a de 2 moradores mortos após serem chupados por uma luz voadora. Mas o delegado e um deputado esclareciam que ninguém sabia informar a identidade das vítimas. No dia 11 de julho de 1977, uma extensa matéria é publicada com diversas histórias. Na Vila do Piriá, a 14 quilômetros de Viseu, a luz do diabo causou uma doença no morador, acabando com sua vitalidade. Informava que dezenas de caboclos do lugar haviam vivido aventuras com a luz voadora. Na vila do Itaçu, 15 quilômetros de Viseu, ninguém havia visto a luz, mas todos acreditavam. Em Viseu, um menino de 9 anos teria sido envolvido por uma luz amarela, que depois subiu ao céu em velocidade vertiginosa, tendo ficado acamado por 3 dias com tremores e febre. 2 pescadores teriam visto um tamborão luminoso e voador se aproximar da canoa onde estavam. Um caçador teria sido atingido pela luz em seu braço, dizendo que ela parecia furar sua carne e osso, e sentiu que toda sua vitalidade estava sendo sugada. Efeitos físicos em humanos. Nos primeiros dias, realizaram várias entrevistas com habitantes dos municípios de Tauá, Colares e de povoados de Vigia, Santo Antônio do Ubintuba, Vila Nova do Ubintuba e Paraíso do Ubintuba. Foram entrevistados ao todo 39 moradores, que relataram a presença de corpos luminosos voadores e que algumas vezes atiravam raios paralisantes contra suas vítimas. O ufólogo e astrofísico Jacques Vallée, em sua viagem ao Brasil no ano de 1988, entrevistou a doutora Uelaide Cecim, que relatou um amplo
espectro de sintomas clínicos como fraqueza, tonturas, dor de cabeça, tremores, palidez, pressão baixa, anemia, pele enegrecida com diversos círculos vermelho arroxeados, onde atingida pela luz, 2 marcas de picada dentro das marcas vermelhas, pelos não cresciam mais na região afetada, náusea ou diarreia. Utilizando os registros militares do relatório vazado da primeira missão, foram catalogados os seguintes efeitos físicos e número de ocorrências: paralisia ou amortecimento, 12 pessoas, tremores, 8 pessoas, dor de cabeça ou calafrios, 8, rouquidão, 6, calor, 5, choque elétrico, 4, entorpecimento ou queimadura, 3, compressão, 2, dor nos olhos ou dor na nuca ou perda de sangue ou dor muscular, 1 pessoa. A médica, no entanto, ao longo dos anos, deu várias entrevistas para a mídia escrita e televisiva, ampliando significativamente o escopo de suas declarações de 1977, agregando novas informações e percepções pessoais. Segunda missão militar, 25 de novembro a 5 de dezembro de 1977. Essa foi mais curta, durando apenas 11 dias. Inicialmente, com o chefe de equipe do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, a CISA, vindo de Brasília, ligando assim o gabinete do ministro da Aeronáutica à Operação Prato. Às 22 horas do dia 25/11, chegam a Colares. A equipe fica concentrada na sede do município durante toda a missão, não sendo informadas incursões e outras localidades. Isso explica o rol de observações dessa equipe. 2 em Penhalonga, local da travessia de balsa entre o município de Vigia e Colares, observado durante a viagem com destino à sede, e 34 em Colares. Também colheram uma série de relatos de informantes, mas dessa vez tratava-se de observações de corpos luminosos, sem ataques de raios nem do chupa-chupa. No dia 29 de novembro, o capitão Holanda chega a Colares e assume a missão. Algumas observações militares. 27 de novembro de 1977, às 19 horas e 10 minutos, município de Colares. 2 corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 6.000 metros de altitude e velocidades superiores a 600 quilômetros. No centro da abóbada celeste, um deles efetuou uma curva fechada de 360 graus. Em seguida, retomou o rumo original. 28 de novembro de 1977, às 19 horas e 5 minutos, município de Colares. 2 corpos luminosos amarelos claros cruzaram o céu a 4.000 metros de altitude e velocidades supersônicas rumo noroeste-sudeste. Depois efetuaram uma curva voltando para o norte. Lendas urbanas. No dia 25 de julho de 1978, o jornal O Estado do Pará publicou uma notícia sobre eventos ocorridos com uma equipe de reportagem na Baía do Sol, Ilha do Mosqueiro, durante a madrugada do dia 24 de maio de 1978. Um foco de luz despertou os repórteres que estavam abrigados no carro por causa da chuva. Essa luz teria atravessado a estrutura de metal do automóvel. Ao saírem para observar, viram que um foco de luz em forma de tubo, com cerca de 10 polegadas de diâmetro, era dirigido do alto sobre o teto do carro, ultrapassando a chapa metálica. Daniel Rebisso Giese, em seu livro Vampiros Extraterrestres na Amazônia,
entrevistou o jornalista Biamir Siqueira e o fotógrafo José Ribamar, personagens da notícia do jornal O Estado do Pará. Ribamar confirmou parte da história. Fomos acordados por um intenso clarão de cor azulada, tendendo para o cinza. Sentimos um forte impacto, como se aquela luz tivesse força. Saímos do carro imediatamente e pudemos ver uma nave sobrevoando o local. Deveria estar a uns 20 metros de altura e logo recolheu seu feixe luminoso, desaparecendo em seguida. Giese declara que a reportagem do O Estado do Pará deveria ser corrigida. A reportagem ainda chega a dizer que naquela noite foram feitas várias fotos do encontro. Para Giese, Ribamar declara não haver tirado nenhuma foto devido à surpresa e suas emoções. Espero que tenha gostado. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aconteceu, virou manchete.